Maravilha, estamos aqui gravando essa, esse vídeo aqui um pouco rápido, né? Mas eu gostaria de falar um pouco sobre esse tema que é muito estudado por muitas pessoas, esse tema que também é muito importante as pessoas saberem um pouco mais sobre isso, que é o que você está vendo aí na tela, né? Ansiedade. Eu gosto de dizer que ansiedade é o bloqueio que te impede de dar um passo em direção a uma vida em fluxo, que seria uma vida na presença divina, o fluxo divino agindo. E a ansiedade, todos nós sabemos que ele é aquela questão, né? Tudo, todo processo de preocupação, todo processo de expectativa gera ansiedade. Isso é um fato. Porém, a ansiedade, ela nada mais é que um sintoma, né? Aí tem os sintomas da ansiedade, sintomas físicos, e tem os sintomas emocionais, né? Os sintomas, vamos dizer que os sintomas emocionais são aquela questão que eu falei, que é a expectativa, que é os pensamentos acelerados, que, que muitas vezes paralisam o fluxo divino em nós mesmos. O, a questão, né, do físico, a questão mais física, ela é, né, ali a pessoa fica muitas vezes com o coração acelerado, a mão ela fica suada, enfim, tem várias questões aí que a gente pode tratar, mas a questão da ansiedade basicamente seria isso, né? O pensamento acelerado, gerando expectativa de algo que muitas vezes não vai acontecer. E eu quero falar aqui sobre os três pilares para lidar com essa ansiedade, né? A forma que define o seu limite. Ou seja, a pessoa tem ali um grau de ansiedade 100%, vamos colocar assim. Com, com a pessoa fazendo, né, esses três pilares, ou até mesmo um, de maneira constante, de maneira que a pessoa tem ali um contínuo, então a pessoa vai começar a definir o limite, né, que eu coloquei aqui, a forma que define o seu limite, vai começando a definir limites da ansiedade. Então, antes era 100%, né, de 0 a 100, sendo que 100 é muita ansiedade e 0 é nada de ansiedade. A pessoa começa a colocar, agora é 60%, agora é 40%, 30%, então a pessoa vai diminuindo aquela ansiedade e vai começando a ter mais o quê? Clareza de pensamentos. Porque a ansiedade é como uma nuvem na nossa mente que não deixa a gente pensar de maneira clara. Então a gente começa a ter o quê? Clareza de pensamentos. Fazendo esses três pilares, né, de maneira constante, e assim a gente consegue ter uma vida um pouco mais tranquila. Né, o primeiro pilar é o pilar do autoconhecimento. Então a pessoa ela pode ter várias questões de autoconhecimento, várias, como é que eu posso dizer, várias formas de ela adquirir esse autoconhecimento, que é o conhecimento de si mesmo. A gente começa a conhecer os gatilhos que vêm trazer até nós essa ansiedade, a gente, né, reconhece esses gatilhos que vêm desencadear, vamos dizer assim, essa ansiedade, e o que o nosso corpo reage quando a gente desengatilha esses, vamos dizer assim, né, esses gatilhos emocionais, que a gente vê alguém, ouve uma palavra, vê uma situação, e aquilo vem tudo à tona, né? E o nosso corpo, como que ele reage? A gente tem que procurar entender. O conhecimento de si mesmo é conhecer as nossas sombras, podemos dizer assim. Isso pode, a gente pode se identificar com algum pensamento negativo, que vem trazer aí a ansiedade, e, e trabalhar esses padrões aí de pensamento, para que a gente possa, quando surgir esses padrões, a gente cancelar, a gente entrar em ponto zero. Enfim, tem várias questões que a gente pode fazer para melhorar isso, né? A gente melhorando esse processo, a gente entra então, né? É um vídeo rápido, mas é só para a gente ter uma noção, né? O pilar do autoconhecimento, você conhecendo a si mesmo, né? O conhecimento de si mesmo é primordial,
como eu gosto de dizer. Então a gente vai para o segundo, né? O segundo é técnicas de relaxamento. Relaxar a mente é como um bálsamo quando feito de maneira certa. Então a maioria das pessoas acha que técnicas de relaxamento, coisa parecida, é algo que, isso não é de Deus, ou isso não, né? Enfim, existem várias pessoas que acreditam que uma meditação é algo que não é da luz, não é de uma coisa boa. Não, nada a ver. As questões de relaxamento é para a gente acalmar o nosso interior, né, vamos dizer, os nossos pensamentos, para que o fluxo divino possa avançar em nossa vida. Enquanto a gente tem essa ansiedade, enquanto a gente tem essa crença que técnicas de relaxamento não são coisas da luz, né, do todo de Deus, como você possa entender, a gente continua com ansiedade, né? Então isso é somente muitas vezes o ego que nos faz pensar dessa forma. Então uma maneira, né, uma técnica de relaxamento, a gente pode fazer várias, como é que eu posso dizer, várias práticas, né? Práticas como a meditação, respiração profunda, mantras. Isso pode ajudar a acalmar nossa mente e o corpo, né, acompanha a nossa mente. Então essas técnicas elas podem reduzir a ansiedade, o estresse, porque toda ansiedade também gera um estresse, porque, como se fala, o estresse é no momento atual, é no agora, e a ansiedade é mais no tempo futuro, né? Então, a gente pode conseguir aí entender como é que funciona essa questão da ansiedade, né? Faça técnicas de relaxamento, mantras, que são ótimos, meditação, respiração profunda, tá? Não é uma respiração qualquer, respiração aqui pro lado de cima, né, do peito, não, a respiração ela é diafragmática, a respiração é pela barriga, tem uma maneira certa de respirar, não é de qualquer forma. Então você busque isso para que você consiga expressar, né, colocar para fora toda essa questão mental. E quando a gente, depois dessa segunda técnica, a gente pode também trazer a técnica do estilo de vida saudável. A gente pode fazer o que, né, na questão do estilo de vida saudável? Manter um estilo de vida melhor, que é um pilar muito importante. A gente pode fazer aí algumas dietas, né, equilibradas, não dietas para emagrecer, mas dietas para que a gente não venha utilizar produtos, alimentos que possam aumentar ainda mais a ansiedade, né? Então, além desses exercícios, né, um sono também adequado é muito bom, a pessoa dormir de maneira tranquila, a pessoa dormir ali o horário certo para se dormir, vamos dizer assim, e evitar, né, algum remédio, algum estimulante, como por exemplo a cafeína, o álcool. Isso pode ajudar a reduzir essa ansiedade, porque o álcool ele acelera os pensamentos e a cafeína também, né? A questão do café. Não estou falando para a pessoa, né? Claro, se a pessoa quiser é uma outra coisa, mas não estou dizendo aqui, não vou fazer mais isso, vou acabar de vez. Ok, se for da sua vontade, ok. Mas diminuir isso vai ajudar muito, vai diminuir, vai ajudar demais. Então, lidar com a ansiedade é um processo contínuo e cada pessoa é única em sua experiência. Ou seja, o que a pessoa vivencia, né? Às vezes a pessoa tem ansiedade, mas a causa da ansiedade é uma coisa. Para um outro, por exemplo, um outro cliente. Às vezes um cliente chega, eu tenho um processo de ansiedade, queria ver se eu trabalhava isso. Aí a gente vai na causa da ansiedade, é uma coisa. Aí tem um outro cliente que é a mesma coisa, né? Chega com esse porém, e a gente vai na causa, é uma outra questão. Então, cada pessoa tem um processo diferente. Alguns é similares, outros é totalmente diferente. Portanto,
você precisa saber a causa disso. É o mais importante é saber a causa do que o sintoma, né? O mais importante é a causa do que o efeito. O efeito é o que você vê depois, é o coração acelerado, é as mãos suando, é a expectativa, é pensamento acelerado, você não consegue, muitas vezes pensa em algo e não consegue fazer, acaba cansando, enfim, tem vários e vários poréns. Por isso que eu digo, sempre é bom buscar entender a si mesmo, buscar alguém que possa auxiliar. E agora, né, como eu gosto de dizer aqui, a ansiedade é algo criado no futuro para bloquear o nosso presente. Então a gente pensa muito no futuro, mas a gente não age no presente. E a gente continua sempre na mesma, pensando lá no futuro, mas esquecendo do nosso presente. O que eu estou fazendo agora, o que eu posso fazer de melhor agora? Não, o que eu vou fazer no futuro? E agora, como é que eu vou fazer isso? Enfim, essa é a grande questão. Então, se você não é inscrito no canal, ative as notificações, deixe seu like se você gostou, deixe um comentário ou uma pergunta e, se possível, compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e até mais.